Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Você deve estar se perguntando, como a SoFi consegue vencer de novo em tudo? Orientação incrível tanto para o curto quanto para o médio prazo. E mesmo assim as ações caíram cerca de 3 a 4%. Enquanto gravo este vídeo, você pode se perguntar, como isso é possível? Vamos responder a essa questão agora. E sabe por quê? Não é a primeira vez que isso acontece, a gente já está acostumado, né? Não é a primeira vez igual ao meme, não, a gente já está acostumado. Supera em todos os aspectos, a ação cai, e aí alguns dias depois a ação se recupera. Agora, hoje especificamente, tivemos algumas notícias externas, saiu um relatório do PPI que veio um pouco acima do esperado. Vamos falar sobre isso mais tarde no vídeo e também comentar sobre o novo presidente do Fed que está por vir. Algumas pessoas dizem que isso é negativo para o mercado, outras afirmam que está incorreto. Vamos discutir tudo isso mais tarde no vídeo. Vamos começar e focar na SoFi, e na verdade vou mostrar que não é só a SoFi que está no vermelho hoje, como você pode ver aqui. Se analisarmos os nomes das fintechs, apenas Shift4 está realmente no positivo hoje. Surpreendentemente, Rude e Kimi também subiram 2,2%, então as pessoas vão dizer, os nomes anti-SoFi estão em alta, mas de novo tanto faz, todas as neoclouds estão no vermelho hoje. Os nomes de semicondutores estão meio a meio. Tivemos algumas notícias sobre Nvidia, DeepSeek, China, notícias positivas. Talvez seja por isso que a AMD está caindo um pouco agora. Mas lembre-se, a AMD vai divulgar seus resultados trimestrais na próxima semana. Então, quanto aos grandes nomes da tecnologia, a Meta está caindo 2,2%. Ok, a Apple caiu 1% após divulgar relatório ontem, após o fechamento do mercado. Achei o relatório razoável. A Tesla sobe 5% hoje, mas ainda não sei o motivo. E quanto ao restante, está entre positivo e estável. Então, se olharmos para a lista grande aqui, dá para ver claramente que há muito mais nomes em vermelho do que em verde hoje. Isso tem mais a ver com o macro do que com questões específicas de empresas. Então, vamos direto ao assunto. Sabe o que fazer? Aperte todos os botões. Fique calmo, certo? Não vai chegar a 75 dólares, 100 dólares ou ser incluída no SP tão cedo. Abaixe as expectativas, tenha expectativas realistas e posso te garantir que você não vai se decepcionar tanto assim. Porque no final das contas, o que é mais importante? O mais importante é que temos ações de empresas que estão indo muito bem. Se o mercado quiser punir essa ação específica no curto prazo, tudo bem, que seja. Você vai ter oportunidades de acumular cada vez mais ações agora. Para quem não tem dinheiro ou algo assim, tudo bem, não importa. Enquanto você estiver segurando uma empresa que está indo bem, você deve ficar tranquilo, porque eventualmente o preço vai subir. Isso é algo que já vimos antes. Olha isso, esse período aqui foi ruim, né? Foi ruim. Ok, saímos de um período de pandemia, mas mesmo assim esse período foi ruim. Porque sabíamos que essa é uma empresa que está superando em todos os aspectos, trimestre após trimestre. Mas olha o que aconteceu no final das contas. Se você estivesse acumulando abaixo de 10, por volta de 10, você teria se saído muito, muito bem. Subiu cerca de 300% desde o quê? 6 dólares, 7 dólares. Você já acumulou muito e ainda tem tempo para acumular mais. Porque eu não acho que 30 bilhões de dólares em valor de mercado seja o fim para a SoFi, especialmente não quando você vai ver o crescimento esperado pela frente. Então se acalme, não precisa exagerar na reação. Tudo vai ficar bem, desde que a empresa que você tem na sua carteira esteja executando. E dito isso, vamos começar com as previsões. Essas foram minhas previsões para o quarto trimestre e fico feliz em dizer que, mais uma vez, superei em todas as áreas nas minhas previsões. E esses foram os resultados. Novos membros, pouco mais de 1 milhão. Custo de aquisição, 303 dólares, um pouco menor do que eu esperava. Receita da Galileu, um pouco maior, 122,3 milhões de receita ajustada. Como você pode ver, eu estava em 990 milhões. Mais próximo de 1 bilhão, e aqui tivemos pouco mais de 1 bilhão de dólares ajustados. O EBITDA então ficou um pouco maior aqui, 317,5 milhões de dólares LPA de 13 centavos, lucro líquido de 173,5 milhões de dólares. Então eu estou muito satisfeito com esse desempenho. E novamente, recordes em tudo, receita líquida e EBITDA ajustados, receita de taxas, além do crescimento de membros e produtos. Agora lembrem-se, essas eram as metas para 2026 que nos foram dadas no quarto trimestre de 2023. Lucro por ação GAAP é de 55 centavos a 80 centavos para este ano fiscal. Ok, também informaram na última conferência de analistas que a meta é baixa devido aos investimentos em andamento. Então, também em 2023, no quarto trimestre, eles nos disseram:
Taxa de crescimento anual composta sustentada do lucro por ação de 20 a 25% de 26 em diante. Bem, você verá nas orientações. Dado isso, bem, os próximos anos vão ser muito interessantes. Certo, passando para os segmentos específicos aqui. A receita de serviços financeiros aumentou 78% em relação ao ano anterior, bem próximo dos 80% esperados. Aqui vemos a receita de empréstimos subindo 19,36%, também muito próxima dos 20% esperados. E então, 15% era o que eu esperava para a plataforma de tecnologia, mas na verdade aumentou 19%. Nós tivemos o impacto do QIME, que também afetou o total de contas, que caiu cerca de 23% em relação ao ano anterior. Mas também recebemos algumas orientações positivas para 2026 em relação a esse segmento específico de negócios. Então, no geral, é isso que estamos recebendo. Quero dizer, esse segmento de serviços financeiros é realmente algo bonito de se ver. Sobre a receita não vinda de juros desses segmentos, dá para ver claramente esse crescimento explosivo. Para serviços financeiros, como vocês sabem, serviços financeiros é aí que o negócio da plataforma de empréstimos está incluído. Eles afirmaram que já assinaram ou estão prestes a assinar um novo cliente para a plataforma de empréstimos. Podemos receber um anúncio na próxima semana, talvez não seja um comunicado à imprensa. Não sei, mas esse negócio segue crescendo rápido. Sobre o crescimento, eles adicionaram um pouco mais de 1 milhão de membros. Eles também esperam que isso cresça bastante rápido este ano e, claro, a base continua ficando cada vez maior. Então, as taxas de crescimento naturalmente vão desacelerar um pouco. Talvez não, quem sabe, mas ainda assim é muito impressionante. Quanto ao volume total de originação de empréstimos, as taxas de crescimento também estão caindo um pouco. Mas dá para ver claramente que o mesmo trimestre do ano passado foi um trimestre muito bom, com um crescimento de 66,1% ano a ano, e então sim, isso realmente caiu. Então, as comparações ano a ano devem ser um pouco mais fáceis, mas a tendência aqui ainda é a mesma, para cima e para a direita. Quanto ao total de produtos, vimos uma aceleração no crescimento neste trimestre, então isso também é ótimo. Então eles disseram isso. O cross-buy aumentou pelo quinto trimestre consecutivo. O cross-buy atingiu 40%, isso é 7 pontos a mais do que no mesmo trimestre do ano passado. Isso demonstra a força do nosso modelo de loja única. A receita por produto de serviços financeiros chegou a $104 por ano, um aumento de 29% mais estável em relação ao trimestre anterior. O reconhecimento de marca espontâneo atingiu um recorde de 9,6%, que é um pequeno aumento aqui. Lembre-se de que, quando eles começaram tudo isso, era apenas cerca de 2%. Eles realmente querem chegar a 20%. Então ainda há um longo caminho a percorrer. Quanto ao dinheiro SOF, isso aumentou 33% em termos de produto, investimentos, 28% cartão de crédito, 56%. Empréstimos referenciados, 76%. Relay subiu 44%. Sofi no trabalho subiu 43%. E as criptomoedas nem tiveram um trimestre completo, acho que tiveram, sei lá, uma semana, no máximo 10 dias, e já estão em 63.441. Então, no geral, o total de produtos de serviços financeiros aumentou 38% em relação ao ano anterior. Excelente resultado. E aí toda essa estratégia, certo? De se tornar um negócio mais leve em ativos, não é? Receita baseada em taxas, margem muito alta, menor risco, dá para ver claramente o que está acontecendo aqui. Ao analisar a receita, nota-se que a baseada em taxas cresce e ganha mais participação, o que é exatamente o desejado. Passando para as projeções, recebemos a orientação para o ano completo de 2026, isso logo no início do ano. Então eles estão começando, na minha opinião. Mais uma vez, conservador, mas um pouco mais agressivo do que o habitual. Também recebemos orientação para o primeiro trimestre de 2026. Então, quanto à receita líquida ajustada, eles ainda esperam aqui um crescimento de 30% ano a ano, 52% de crescimento do EBITDA ajustado e 34%. O lucro líquido da margem deve crescer 72% ano a ano, com uma margem de 18% e um lucro por ação de 60 centavos. Lembre-se, a orientação era de 55 a 80 centavos. Eles estão dizendo agora que vai ser 60 centavos. Isso ainda é um aumento de 54% ano a ano. E como sabemos, a Sofi gosta de superar as expectativas e aumentar ao longo do caminho. Quanto à orientação para o próximo trimestre, eles esperam um crescimento de 35% ano a ano para a receita ajustada, EBITDA de 43% lucro líquido aumentando 125% e lucro por ação diluído. Basicamente dobrando a cada ano. Fiquei muito satisfeito e surpreso que eles nos forneceram esses números. O crescimento dos serviços financeiros para 26 mais de 40%, empréstimos cerca de 23% aproximadamente, e a plataforma de tecnologia, excluindo o impacto do QIME, 20%.
Então devemos esperar alguns contratos novos e interessantes chegando, talvez alguns anúncios em breve sobre a plataforma de tecnologia. Porque um crescimento de 20% ao ano para o que achávamos que seria, acho que um negócio morto, não é nada ruim. Depois eles nos deram algumas orientações de médio prazo. Então a administração espera entregar um crescimento anual composto da receita líquida ajustada de pelo menos 30%. Eu adoro isso para 2025 até 2028, mas isso não inclui o crescimento de 2025. Além disso, a administração espera entregar um crescimento anual composto do lucro ajustado por ação de 38% a 42% também de 25 a 28. A orientação assume que não haverá mudanças significativas no ambiente macroeconômico e nenhum lançamento de novos negócios ou aquisições relevantes no que diz respeito a aquisições. Se eles algum dia fizerem uma, vai ser uma onde eles fizeram a pesquisa deles. Eles são muito criteriosos com o que vão fazer com o dinheiro que foi arrecadado, seja para aquisição ou apenas para acelerar o negócio organicamente. Agora, quanto à receita e ao lucro por ação de 2028, se fizermos uma conta rápida aqui, é um número aproximado de 7,9 bilhões de dólares. Pelo menos, e o lucro por ação de 2 centavos a 1 dólar e 12 centavos. Acho que eles vão superar esses números? Sim, porque eles basicamente disseram que é pelo menos 30%. Além disso, olhando para os números que estamos recebendo agora, nós presumimos, porque não sabemos, nós presumimos. Ou eu presumo que a receita líquida ajustada não vai crescer 30% ano após ano. Lembre-se, há 12 meses eles nos disseram que esperavam que o número de membros crescesse quanto? Cerca de 28%, e isso acabou sendo bem acima de 30% de crescimento ano após ano. E a perspectiva aqui é sustentada por premissas macroeconômicas, incluindo 2 cortes na taxa de juros pelo Fed em 2026, crescimento do PIB real de aproximadamente 2,5% e uma taxa de desemprego na faixa de 4,5 a 5%, o que, na minha opinião, é muito realista. Acredito também que o número de membros deve crescer cerca de 30%. Eles voltaram a citar o mercado de $1 trilhão em dívidas rotativas de cartão de crédito Prime, ideais para refinanciamento de empréstimos pessoais. Mercado de empréstimos estudantis de $400 bilhões americanos com potencial de crescer com novas opções de crédito privado para estudantes. Se você acha que a SOF não vai continuar crescendo mais de 30% no futuro previsível, então acho que você não está prestando atenção. Nos últimos trimestres e anos. Seguindo em frente, já temos um comentário de um analista da William Blair. Afirmam que a SoFi Technologies superou as previsões de receita e EBITDA no quarto trimestre, além de projetar EBITDA para 2026 acima das estimativas. A margem EBITDA incremental implícita de 55% da SoFi sugere que a empresa não tem oportunidades de investimento suficientes para manter a lucratividade baixa. O analista incentiva os investidores a comprarem as ações após a divulgação dos resultados. O futuro dos bancos é a SoFi. A empresa considera o trimestre excepcional e acredita que os indicadores-chave acelerados apontam um ponto de inflexão ainda não percebido. A ação está no pré-mercado. Bem, estava subindo 7%, mas agora caiu. Então ainda melhor, o que me traz aqui para o gráfico. Você pode ver que a ação está caindo em direção à média móvel de 200 dias, que está em torno de $22,70. Se vai atingir ou se isso já é perto o suficiente, ainda vamos ver. Quero dizer, muitas ações eventualmente voltam para a média móvel de 200 dias. Talvez esse seja o caso da SoFi, e depois que isso acontecer, ela volte a subir. O RSI também está muito baixo, bem próximo da região de sobrevenda. Isso me leva ao último ponto aqui, que é Kevin Walsh, o indicado para ser o próximo presidente do Fed. Que, aliás, lá em 2017, antes do Trump escolher Jerome Powell, ele também poderia ter escolhido Kevin Walsh. Então, ele foi diretor do Fed de 2006 a 2011 nesse período. E claro, você tem a crise financeira. E aparentemente ele tem conexões profundas com Wall Street. O mentor dele é esse cara aqui, Stanley Druckenmiller, bem famoso, né? Que também é bem próximo de Stanley Druckenmiller. Scott Bessent correto, então agora você pode potencialmente ter Scott Bessent e Kevin Walsh. Acho que é uma boa conexão aqui. Druckenmiller disse que Kevin Walsh não é um defensor permanente de políticas rígidas, foi o que ele disse. Não consigo pensar em nenhuma outra pessoa no planeta mais preparada, eu suponho, para esse trabalho, porque as pessoas têm dito que Walsh é rigoroso. Mas Druckenmiller acredita que ele é mais parecido com Greenspan, deixando a economia crescer e fazer o seu papel agora. No curto prazo, isso pode ter um efeito negativo no mercado de ações. Especificamente porque ele quer trazer o balanço de volta aos níveis normais.
Ele provavelmente vai talvez reiniciar o QT, embora oficialmente ainda não tenha terminado 100%, mas não vamos ver QE tão cedo. Com base no que tenho lido e no aumento das taxas de juros, realmente não acho que vamos ver isso também. Quero dizer, se o Trump o escolheu, não acho que ele vai aumentar a taxa, apesar dos números do PPI que recebemos esta manhã. Então, o PPI principal foi um aumento mensal de 0,5%, sendo que 0,2% era o esperado. O PPI núcleo teve um aumento mensal de 0,7% contra 0,2% esperado. E o núcleo anual subiu 3,3% contra 2,9% esperado, o que, claro, é mais alto do que o esperado. O relatório do CPI estava bom, o do PPI nem tanto, o que novamente levanta questões sobre todos esses dados de inflação real que temos visto. A menos que isso seja algo pontual, acho que ainda vamos ver. E claro, só porque Trump indicou esse cara, não significa que ele será nomeado. Ele precisa passar por todo um processo, o Senado precisa aprovar. Além disso, também tem a investigação criminal sobre Jerome Powell. Então isso ainda está em andamento, e eu vi uma pessoa dizendo que enquanto isso estiver acontecendo, não haverá um novo presidente do Fed. Então eu acho que tudo isso é o relatório do PPI que veio mais alto do que o esperado. A possível nomeação de Kevin Warsh, que por enquanto é vista como mais rígida ou acho menos flexível do que os outros possíveis candidatos, está pressionando o mercado, neste momento. Acho que vi a prata e o ouro também caírem hoje, depois que aquilo subiu como uma moeda cripto. Então é mais sobre o macro, menos sobre questões específicas de empresas. E se você está perguntando quando ele vai substituir Jerome Powell, isso é só em maio de 2026, então ainda temos tempo. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Assim como eu disse ontem, acho que há muitas oportunidades no mercado, acho que o mercado vai ser volátil. Já discutimos isso antes do início da temporada de resultados. Nós realmente esperamos alguma volatilidade, e quando você vê volatilidade, geralmente você também tem bastante oportunidades. Mas é claro, às vezes as ações caem porque, bem, elas não tiveram um bom desempenho. Você não precisa escolher essas ações, é claro, mas se a empresa tiver um bom desempenho e a ação cair, então. Eu vejo isso como uma oportunidade para aumentar sua posição, ou talvez, se você quiser abrir uma posição, essa também é uma possibilidade. Enfim, isso é tudo que eu tenho para você hoje. Além disso, parabéns ao Novak Djokovic por chegar a mais uma final do Aberto da Austrália. Uau, que jogo! Falaremos mais sobre esportes na atualização da carteira de domingo. Por hoje é isso. Desejo a todos um ótimo final de semana. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.